Shalom, shalom, graça e paz, tudo bem com você? Olha, eu vim aqui trazer um vídeo aqui que eu achei sensacional e no final dele eu quero fazer um comentário, meus 2 dedos de intromissão, mais uma explicação maravilhosa do pastor Tassos Licurgo, que é um cara que hoje é referência no Brasil, consumo muito conteúdo dele, é um apologista hoje de alto nível. São 2 apologistas hoje no Brasil que eu considero muito, que eu gosto muito e consumo muito o material deles, que é o pastor Paulo Sérgio Batista. Um abraço para você, meu irmão, pastor Paulo, e meu professor de apologia, e o Tassos Licurgo, que hoje para mim esses 2 são referência na questão de defender a fé, de defesa da fé. São 2 homens gigantescos como apologistas. O Tassos Licurgo, ele participou de um podcast lá de 2 irmãos lá e foram debatidos vários temas. E o Tassos, incrivelmente, com uma sabedoria, uma inteligência excomunal, é fora da curva. Eu aconselho que você assista esse podcast, é bastante interessante, independente da sua cosmovisão, independente da sua ideologia, faz refletir muito. E eles entram no assunto sobre o aborto, e dentro desse assunto é debatido alguns temas dentro desse tema do aborto. E aí um tema que entra é referente ao aborto de criança que nasce com problemas já que vai vir a morte, no caso problema cerebral e tal, e ele traz um testemunho de um conhecido, de um casal conhecido dele, que impactou, não só impactou, que o próprio apresentador do canal, ele fica espantado. E a explicação, esse testemunho que o Tassos traz referente ao aborto nessa situação, muda completamente a visão, a maneira que você pensa sobre o aborto. Pelo menos me fez refletir mais sobre isso, eu achei maravilhoso e eu queria compartilhar. Então eu vou soltar o vídeo aqui e no final eu vou fazer os meus 2 dedos de intromissão. E bora lá? Soltou? Nada justifica o assassinato cruel de um bebê intrauterino. No caso que nasce sem o cérebro também, você é a favor de não abortar. Rapaz, eu posso lhe dizer uma coisa interessante. Essa é uma questão interessante, que a criança não tem expectativa de vida. Mas deixa eu dizer um caso interessante. Eu conheci um casal que teve um filho assim, certo? Uhum. Sem o cérebro. Anencefálico, né? Assim que fala? Isso. Teve sem o cérebro. Eles poderiam abortar legalmente, decidiram levar a gravidez até o final. Essa criança nasceu, parece que viveu poucos dias e doou os órgãos. Caramba. Esse casal que fez isso, fez dessa gravidez algo que os encheu de sentido e propósito quanto ao valor da vida daquela criança. Você está entendendo? Os órgãos foram doados, aquela criança veio e cumpriu uma missão sublime e profunda na existência. Mano, esse é o valor de uma vida. Esse moleque tá vivo até hoje. É forte isso, hein? Fez isso. Caramba. E o casal fez disso um ministério para proclamar esperança, proclamar vida. Porra. É a escolha, né? A escolha deles. Ali. É isso, mas a escolha de uma pessoa não é suficiente para dizer se outra pode viver ou não. Que exemplo, que testemunho. É incrível. Deus não erra. Nada sai do controle desse Deus maravilhoso. Ele conta esse testemunho e ele diz, né, que a palavra que para mim foi mais impactante. Essa criança veio com um propósito divino. E é nesse momento que um dos apresentadores ali fala assim, meu Deus, esse moleque está vivo até hoje. A criança nasceu nasceu e morreu por causa da sua enfermidade,
mas os órgãos daquela criança permanecem vivos até hoje em outras crianças. E ele diz, né, essa criança nasceu com um propósito divino. Então, no plano, no propósito de Deus, nada sai fora do controle. Tudo tem um propósito. Incrível, não é? Isso fez você parar e pensar e mudar a sua cosmovisão? Eu passei por algo parecido. Acho que eu já contei aqui e tal, mas eu venho contar nesse corte. Quando minha esposa estava grávida da minha menina, que nós até então não sabíamos que era menina, no 5º ao 6º mês de gestação, aqui nos Estados Unidos, com todo o equipamento que tem, todo o sistema e tal, toda a tecnologia, todos os profissionais que existem aqui nos Estados Unidos, na área de Boston, falo da região de Boston, foi constatado que a minha filha, ela tinha sido diagnosticada com uma enfermidade que eu não lembro o nome da enfermidade, que eles deram o termo em inglês, mas o que era a enfermidade? Havia uma má formação na sua coluna, ainda em formação dentro da barriga da mãe, havia uma má formação na sua coluna e essa má formação fazia que o cérebro da neném descia, né? Ou seja, a coluna puxava o cérebro para baixo, foi isso que eles nos explicaram. E daquela maneira fria, que é a medicina daqui e tal, simplesmente falou, a sua filha, se sobreviver, por outros motivos também, mas se ela sobreviver, ela será um vegetal. Ela não vai andar, não vai falar, não vai nada. E aquilo nos afligiu muito e veio, né, a pergunta. Vocês querem, perguntou para minha esposa, você quer abortar a criança? Você quer tirar a criança? E minha esposa naquela hora pegou, entendeu o propósito de Deus e falou, não vou tirar. E nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos capacitasse em tudo. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho certeza que o que Deus fez na nossa vida foi um milagre. Foi um milagre. E isso, eu já contei esse testemunho aqui, isso foi maravilhoso porque esse milagre me chamou ao Evangelho. Esse milagre me chamou a ter um encontro com Jesus e entregar a minha vida a Jesus de verdade. Mesmo eu ter nascido num lar cristão, mesmo eu ter nascido dentro de igreja desde pequeno. Mas o Senhor usou desse milagre para encontrar a mim, né? Para que eu fosse encontrado, para que eu encontrasse Jesus, na verdade. Esse seria o termo certo. E o que eu quero dizer, eu tenho certeza que foi mão de Deus, milagre do Senhor, porque tinha todas as provas, exame de sangue, tinha todos os exames que comprovavam a enfermidade da criança. Mas o que eu quero trazer, Deus ele é perfeito e ele não erra em nada. E há casos que às vezes a medicina ela pode errar. A medicina erra. Ela não é perfeita. Perfeito é só Deus. E quem dá o veredito final é Deus. Então a medicina ela pode errar, por mais que ela tenha toda a sua tecnologia, ela pode errar. Eu não estou falando que isso foi o que aconteceu conosco. Eu não acredito que foi um erro na medicina, mas sim foi a mão divina de Deus. Naquele dia onde a minha esposa recebeu aquela proposta de retirar da criança, e se nós concordássemos? E se nós tivéssemos tirado, abortado a nossa pequena Vitória? E olha só o vídeo dela que eu vou deixar aqui para você ver como que está o meu vegetal hoje. Oh, bless his name. 10,000 years will just begin my song of praise. Oh, hallelujah. Viu? Esse é o Deus que nós servimos. Deus tem um propósito na vida de cada um. Nada sai fora do controle. Assim como Tarsus trouxe nesse testemunho, essa criança veio com um propósito divino. Nós devemos entender que tudo nessa vida há um propósito. Se há vida, tem um propósito de Deus. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida. Curta e compartilha este vídeo. Graça e paz.